Começa a chover em várias regiões do estado de São Paulo e a Defesa Civil se prepara para chuvas com ventos fortes no fim de semana. A Agência Nacional de Energia Elétrica prepara documentos para analisar o pedido de suspensão do contrato da Enel em São Paulo. Programa lançado em São Paulo garante empréstimo para os empresários prejudicados pelo temporal da última semana. Trabalho infantil caiu, mas o Brasil ainda tem 1.600.000 crianças e jovens no mercado de trabalho. Prefeito de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, que é candidato à reeleição, foi alvo de um atentado. A autópsia do líder do grupo guerrilheiro Hamas mostrou que ele morreu com um tiro na cabeça. Falta de oficinas especializadas no Brasil atrapalha a vida de quem precisa de manutenção de um veículo elétrico. E o motorista de aplicativo que não cancelou a corrida ajudou uma mulher a ter um filho a caminho do hospital no Rio de Janeiro. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuva de moderada a forte com ventos de até 90 km por hora neste fim de semana. De acordo com o órgão, o acumulado de chuvas pode chegar a 250 mililitros em algumas cidades. O alerta foi motivado pela passagem de uma frente fria que trará raios, rajadas de vento e possíveis quedas de granizo em pontos isolados. Um gabinete de crise foi instalado no Palácio dos Bandeirantes às pressas para monitorar a próxima chuva. O governo teme que o mesmo problema que ocorreu na semana passada, quando milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica, volte a acontecer neste final de semana com a previsão de chuva volumosa. Depois de mais de 5 meses, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voltou a receber o pouso de um avião. O maior terminal aeroportuário do estado estava fechado desde 3 de maio em razão da enchente no estado. No avião que pousou nesta manhã estavam os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, para a cerimônia oficial. O evento é simbólico e a reabertura comercial acontece na segunda-feira, com a volta do público e dos voos regulares. Neste primeiro momento, o Salgado Filho terá capacidade para receber até 128 voos diários, mas a movimentação terá crescimento escalonado a partir da reabertura. O trabalho de jovens e adolescentes caiu no Brasil, mas os números sobre o trabalho infantil ainda causam espanto. 500 mil menores, por exemplo, trabalham em atividades perigosas, como minas de carvão e construção civil. A nova edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, revelou que o Brasil registrou 1.601.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em 2023. Embora esse número represente o menor desde o início da série histórica em 2016, quando eram contabilizados pouco mais de 2 milhões de jovens nessa condição, os dados ainda preocupam. Após um período de queda entre 2019 e 2021, houve um aumento em 2022, com o índice chegando a quase 5%. As regiões Norte e Nordeste concentram a maior parte dos casos de trabalho infantil. No Nordeste, 506 mil crianças e adolescentes foram afetados, enquanto no Norte apresenta maior proporção, com 6,9% dos jovens de 5 a 17 anos nessa situação.
Um dado alarmante mostra que cerca de 20% das crianças trabalham 40 horas ou mais por semana. Apesar disso, mais de 80% ainda frequentam a escola, destacando a sobrecarga enfrentada por esses jovens. Outro ponto importante revelado pela pesquisa é a desigualdade racial. Pretos e pardos correspondem a quase 2/3 das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no país. Além disso, ele é concentrado em setores como comércio, reparação de veículos, agricultura e pesca, seguidos por atividades de alojamento e alimentação. A Organização Internacional do Trabalho define o trabalho infantil como aquele que prejudica o desenvolvimento físico, mental, social e moral dos jovens, além de interferir na educação. O rendimento médio mensal dessas crianças e adolescentes foi de apenas R$ 771, o que reforça a necessidade de medidas mais eficazes para erradicar essa prática no Brasil. O prefeito de Taboão da Serra e candidato à reeleição foi baleado hoje à tarde. Ele estava dentro de um carro blindado da prefeitura quando foi atingido pelos tiros. O atentado aconteceu após o prefeito visitar uma obra. Um veículo emparelhou com o carro da prefeitura em que o prefeito estava e disparou ao menos 5 tiros. O prefeito foi atingido na clavícula. Além dele, no carro estavam um motorista, o fotógrafo e um secretário. Segundo a assessoria da campanha, o prefeito foi levado ao UPA e logo depois foi transferido para o Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. A assessoria também afirmou que ele estava consciente. Segundo a Polícia Civil, ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão, e um parecer só pode ser dado após a perícia do carro. Mas tudo indica que os tiros foram de um fuzil e que os suspeitos estavam em um carro vermelho. O Ministério Público do Rio Grande do Norte informou hoje que foi falta de higiene que provocou a contaminação de 15 pessoas que participaram de um mutirão de catarata na cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte. 8 perderam um dos globos oculares. As cirurgias foram realizadas 8 dias antes das eleições municipais, com a reeleição do atual prefeito Tiago Almeida, do PSDB. A promotora de justiça Ana Jovina Ferreira disse que ainda não foi detectado qual instrumento estava contaminado. Uma audiência pública foi realizada hoje pela Anvisa para discutir as propostas das novas imagens das embalagens de cigarro. A agência realizou um estudo para desenvolver as novas advertências chocantes sobre o uso do cigarro e aumentar o desconforto dos consumidores. No Brasil, o consumo do cigarro é responsável por mais de 160 mil mortes por ano, além de provocar doenças como câncer, infarto e derrame. As imagens são uma das campanhas de comunicação mais eficazes para o combate ao tabagismo e servem de alerta e conscientização sobre os danos à saúde. As montagens propostas trarão 7 imagens, comparando de um lado uma pessoa saudável e do outro a mesma pessoa com os efeitos do cigarro no corpo, como envelhecimento, aborto e morte. Com a crescente dependência da internet para atividades cotidianas e transações financeiras, fraudadores estão de olho na restituição do imposto de renda. Uma pesquisa mostra que os hackers no Brasil ocupam a 4ª posição na exploração de falhas de software para invadir sistemas de segurança. Receita Federal publicou um alerta sobre mensagens de texto que diziam que a restituição estaria prestes a vencer e seria preciso acessar um link para não perder o dinheiro, o que não é verdade. Criminosos têm ampliado as estratégias para tentar fraudar contribuintes com promessas falsas envolvendo a restituição do imposto de renda. Hoje, o Brasil ocupa a 4ª posição na América Latina em termos de ameaças digitais registradas, conforme dados revelados em um relatório divulgado pela empresa de segurança cibernética E7. O país contabilizou 201 mil ameaças só no primeiro semestre de 2024, o que representa 7,76% do total. O ranking foi liderado pelo Peru, que apresentou 909 mil incidentes, seguido pelo México, com 351 mil, e pelo Equador, que registrou 204 mil ameaças. O sistema operacional Windows é o mais visado pelos hackers, principalmente
principalmente em suas versões que já não recebem mais atualizações nem correções de segurança do suporte oficial do fabricante. Até mesmo uma instituição de pagamento, a Quest, relatou ter sido alvo de tentativa de golpes no valor total de R$2.300.000, a maior parte ligada à restituição do imposto de renda. A Receita Federal já pagou todos os lotes regulares de restituição do imposto de renda neste ano. A Receita Federal informou que a consulta dos lotes residuais de contribuintes que corrigiram as pendências e saíram da malha fina. A consulta para saber se foi incluído ainda não foi liberada. Ao todo, 1,5 milhão de declarações ficaram retidas na malha fina. A Receita alerta que toda a comunicação oficial é feita por meio do portal gov.br ou pelo ECAC. E veja a seguir: a Agência Nacional de Energia Elétrica prepara documentos para analisar o pedido de suspensão do contrato da Enel em São Paulo. E um programa lançado na capital paulista garante empréstimo para os empresários prejudicados pelo temporal da última semana. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai intimar a Enel, distribuidora de energia que atua na cidade de São Paulo. A intimação ainda depende de um relatório de falhas e transgressões diante do histórico de problemas da empresa, o que pode levar à cassação do contrato. A medida vem após um apagão deixar 3.100.000 clientes da Enel sem energia, na Grande São Paulo, após temporal na última sexta-feira. Algumas residências chegaram a ficar 6 dias sem luz. A decisão é anunciada após dias de pressão do Ministério de Minas e Energia, que vinha acusando omissão da ANEEL em relação ao tema. A agência se defende, dizendo que fiscaliza sistematicamente a empresa. De acordo com a ANEEL, a intimação inicia um processo de avaliação de uma eventual recomendação de caducidade a ser apreciado pela diretoria da ANEEL e, em última instância, pelo Ministério de Minas e Energia. Além das movimentações anunciadas pela ANEEL, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que promova imediatamente a intervenção na concessão da Enel para assegurar a adequação na prestação do serviço. Agora, a representação vai ser distribuída a um ministro relator, que vai analisar se aceita ou não o pedido de intervenção. E depois, o documento precisa ser apreciado em plenário. O histórico das respostas e atendimentos da Enel às situações de queda de energia em São Paulo revela que a empresa tem um dos piores índices de resposta do país. O tempo médio de resposta da empresa foi aproximadamente de 95% superior à média das demais concessionárias do estado de São Paulo entre 2022 e 2023. A Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo, diz que vai indenizar os clientes afetados pelo apagão, mas que vai analisar caso a caso. As ações judiciais por conta de fornecimento de energia elétrica cresceram 76% em 4 anos no Brasil. O Conselho Nacional de Justiça registrou 229 mil processos em 2023. De janeiro a julho de 2024, o número poderá ser ainda maior, com a média de 740 novas ações por dia. Os consumidores pedem a revisão da fatura e, em alguns casos, indenizações por danos morais. Os números crescentes das novas ações não refletem o apagão em São Paulo ocorrido após a tempestade da última sexta-feira, que deixou 3 milhões de pessoas sem luz. Quase metade dos brasileiros acredita que as prefeituras de suas cidades não estão fazendo nada para combater os efeitos da crise climática. A conclusão é de uma nova pesquisa realizada pelo Datafolha, a pedido da Fundação SOS Mata Atlântica. O levantamento ouviu mais de 2.000 pessoas com idade superior a 16 anos de todas as regiões do país entre 5 e 12 de setembro. A pesquisa revelou que 46% dos entrevistados consideram que a administração municipal não toma nenhuma atitude para enfrentar as alterações no clima.
O dado reflete a preocupação da população com a sustentabilidade e a qualidade de vida nas cidades. O estudo mostra também que apenas 20% da população avalia que o governo federal está fazendo algo contra a emergência climática. 10% não responderam. A frustração é evidente entre os mais jovens, com 24 anos ou menos. Apenas 37% acreditam que suas prefeituras estão fazendo o suficiente. Já entre os mais velhos, essa porcentagem sobe para 49%. Foi indicado que o governo federal teve avaliação apenas superior aos governos estaduais e municipais. Em um panorama geral, o tema da adaptação climática aparece em segundo plano nas campanhas eleitorais. Segundo Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, pouquíssimos candidatos destacam a importância da sustentabilidade em suas plataformas. E hoje foram apresentados os termos para o Acordo de Mariana em Minas Gerais. Na sede do Ministério da Agricultura foram oferecidos 167 bilhões de reais para cobrir parte dos prejuízos causados pelo desabamento que ocorreu em 2015, causando um dos maiores desastres ambientais na história do Brasil. Uma parte será destinada à comunidade indígena e tradicionais. Os detalhes do novo acordo sobre a partilha do dinheiro deverão ser apresentados no próximo dia 25. O governo federal lançou hoje o Acredita, programa de estímulo a empreendedores. Durante o evento de lançamento, o presidente Lula criticou a dificuldade de acesso de pequenos empresários a empréstimo. O Acredita é dividido em 4 verticais. A primeira é o microcrédito para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, batizada de Acredita no primeiro passo. A segunda é o Acredita no seu negócio, que envolve a renegociação de dívidas e expansão do crédito para um público que vai desde microempreendedores individuais até médias empresas. A terceira vertical, Acredita no crédito imobiliário, prevê o fortalecimento do mercado secundário de crédito imobiliário. E a quarta, Acredita no Brasil Sustentável, trata de proteção cambial para investimentos em projetos ambientalmente sustentáveis de longo prazo. Muitas vezes as pessoas deixam de empreender porque falta 10 mil reais, porque falta 15 mil reais, e alguns têm tanta facilidade de entrar no banco e pegar 1 bilhão, 5 bilhões, muita facilidade. E outros que precisam de 20 mil reais, às vezes não conseguem nem chegar no banco. Nós estamos criando uma política de crédito para fazer esse país dar um salto de qualidade. Vamos proibir que a burocracia atrapalhe funcionar o Acredita. Senão, as pessoas passam a ir no banco e a xingar a gente. O governo reservou 500 milhões de reais em recursos para os financiamentos. Esse valor veio do Fundo Garantidor de Operações do Desenrola, programa para pessoas físicas endividadas, lançado no ano passado. Para quem está no CadÚnico, o empréstimo ocorrerá mediante a formalização do empreendedor como MEI. Para isso, não será necessário deixar o Bolsa Família imediatamente. Esse economista explica que o Acredita tem semelhança com o Desenrola, iniciativa de apoio a microempreendedores, ou seja, quando o tomador não tiver condições de apresentar garantias, o governo dará. O governo acredita que com isso ele vai receber de volta os recursos e vai utilizar esses 500 milhões que primeiramente foram alocados para alavancar esse tipo de operação e movimentar todo esse mercado de micro e pequenos empreendedores e também de pessoas inscritas em programas sociais. É importante, sim, ajudar e auxiliar esses empreendedores nos seus negócios, que muitas vezes eles não têm garantia e são levados a adquirir créditos com juros elevadíssimos. O executivo também autorizou a renegociação de dívidas que serão contabilizadas para o crédito dos bancos entre 2025 e 2029, enquanto o Procred 360, que segue para outro caminho no programa, possibilita estímulo de crédito para os microempreendedores e microempresas que possuam o lucro de até R$ 360 mil ao ano. Os juros a serem cobrados terão como base a Selic, a taxa básica de juros auferida pelo Banco Central, mais 5% ao ano.
E a semana não foi boa para o mercado financeiro. Além da preocupação com o ajuste das contas do governo, entraram na conta a queda do preço de alguns produtos que o país exporta, como petróleo e minério de ferro, e a preocupação com uma possível vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, sem contar a situação da economia da China, que também interessa ao mundo inteiro. O reflexo no Brasil foi uma alta de 0,68% na cotação do dólar, que encerrou os negócios de hoje cotado em R$ 5,69 para a venda. E a Bolsa de Valores caiu 0,22% aos 130.499 pontos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo vai liberar 150 milhões de reais em empréstimos para os micro e pequenos empresários que foram afetados pelo apagão em São Paulo. O dinheiro será repassado apenas a quem provar que sofreu prejuízos, e quem já tiver dívidas contratadas poderá renegociar. Segundo o ministro, os novos recursos não afetarão as contas públicas. E veja a seguir: prorrogada a prisão dos sócios do laboratório do Rio de Janeiro, onde foi autorizado o transplante de órgãos contaminados com o vírus da AIDS. E a autópsia do líder do grupo guerrilheiro Hamas mostrou que ele morreu com um tiro na cabeça. A Justiça prorrogou a prisão de 4 investigados no caso da infecção de transplantados por HIV no Rio de Janeiro, após erros do laboratório PCS Saleme, contratado pela Fundação Saúde. A decisão é da 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu. A Justiça do Rio prorrogou por mais 5 dias a prisão temporária do médico Walter Ferreira, sócio do laboratório PCS Lab Saleme, e dos funcionários Jaqueline Iris Bacelar de Assis, Kleber de Oliveira Santos e Ivanildo Ferreira dos Santos, envolvidos na infecção de 6 transplantados que contraíram o vírus HIV em exames com laudos de falso negativo realizados no laboratório. Foram 2 doadores infectados com HIV, um homem de 28 anos e uma mulher de 40. Os receptores são homens e mulheres que estão recebendo tratamento em hospitais da Bahia e do Rio de Janeiro. Uma mulher de idade não informada recebeu o fígado do doador e morreu. Não há confirmação que o óbito tenha sido causado pelo transplante. Na decisão a negar o pedido dos investigados em prisão domiciliar, a juíza Aline Abreu Peçanha destacou que a prisão temporária se traduz em medida acauteladora de restrição de liberdade por tempo determinado, destinada a possibilitar investigações de crimes previstos em lei. De acordo com a magistrada, a liberdade dos investigados coloca em risco a própria investigação, além da localização de outras vítimas e demais criminosos. Segundo a Sociedade Brasileira de Córnea e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o Sistema Brasileiro de Transplantes tem um alto nível de confiabilidade e transparência, sendo o maior sistema público do mundo. Em São Paulo, a Secretaria Estadual da Saúde passou a investigar 3 casos de suspeita de contaminação por dengue em transfusões de sangue. A pasta informou em nota que cumpre rigorosamente as diretrizes de testagem definidas pelo SUS. O Ministério da Saúde analisa uma recomendação de cientistas e pesquisadores brasileiros para a inclusão de um novo método que rastreia a dengue e outros tipos de vírus no sangue de doadores no país. Atualmente, o Brasil testa o material doado para hepatite B e C, sífilis, doença de Chagas, vírus HTLV1, HIV e malária. Os casos de dengue cresceram 400% no Brasil em relação a 2023. E segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes aumentou mais de 70% no primeiro semestre deste ano.
De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, só neste ano o Brasil registrou mais de 6 milhões de casos de dengue. Já o número de mortes chegou a 5.536. Os dados são referentes ao período de janeiro a 7 de outubro. Ainda 1.591 óbitos estão sob investigação. No mesmo período do ano passado, o país confirmou 1.300.000 casos da enfermidade. A comparação com 2024 mostra um aumento significativo. Em 2023, foram 1.179 óbitos, 2024 ainda não terminou e a marca já foi superada. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus e transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, fraqueza, perda de peso, náuseas e vômitos. As mulheres respondem por 55% dos diagnósticos e os homens 45%. Os jovens entre 20 e 29 anos fazem parte do grupo de pessoas mais afetadas pela doença. Até o momento, o Sudeste é a região com maior número de ocorrências. Foram 3.800.000 casos. A OMS considera as taxas acima de 300 casos por 100 mil habitantes como epidemia. Apesar de alguns estados como o Rio de Janeiro e Minas Gerais já terem decretado o fim da epidemia da doença, a situação ainda preocupa as autoridades sanitárias em grande parte do país. A expectativa é de que os números apresentem uma queda até dezembro, quando a volta do crescimento é esperada. O pico da doença deverá ocorrer de março a abril do ano que vem. Além das medidas já conhecidas, como o uso de repelentes e evitar águas paradas, os especialistas ressaltam a importância de implementar a vacinação em larga escala. A Anvisa suspendeu a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais manipulados, também conhecidos como chips da beleza, e vendidos por farmácias de manipulação em todo o país. Segundo a Anvisa, a medida é preventiva e foi adotada após denúncias apresentadas por entidades médicas. Os chips da beleza são usados como estratégia para emagrecimento, tratamento da menopausa, anti-envelhecimento, redução da gordura corporal, aumento da libido e também da massa muscular. Nos últimos anos, o comércio de bicicletas elétricas está em alta. O veículo se popularizou entre aqueles que buscam agilidade e economia. Porém, algumas considerações devem ser feitas, principalmente com relação às leis de trânsito. Ir para o trabalho ficou bem mais fácil para este operador de máquinas desde que adquiriu há um ano a bicicleta elétrica. A vantagem é que é boa, né? Não economiza, não precisa gastar gasolina, né? Para trabalhar, é econômica. O que manda é atenção e muito boa. Então valeu a pena? Valeu a pena. Não me arrependi não, muito boa. A legislação sobre estes veículos estabelece regras para a circulação. As leis de trânsito devem ser seguidas em vias urbanas e também rodovias, independente de qual seja o veículo utilizado. Porém, as bicicletas elétricas não precisam, por exemplo, de emplacamento, carteira nacional de habilitação ou licenciamento para circularem, conforme explica a diretora da Agência de Transportes e Trânsito de Dourados. A gente verifica esse aumento, né, de forma impressionante, até mais pessoas idosas, né, pessoas mais velhas que acabam optando por esse transporte, por ser de fácil acesso, né, o custo dele também é menor. O que tem de um planejamento mais estratégico específico é a ampliação da rede cicloviária. A gente tem algumas vias que têm ciclovias, mas elas não se conectam ainda. Então, essa conexão e a ampliação da rede cicloviária ela vai trazer mais segurança, né, para essa galera aí que está de patinete ou de bicicleta elétrica, para que eles possam se locomover com maior segurança. A compra dela hoje ainda é algo que a gente não consegue controlar, porque ela entra até, inclusive, às vezes como brinquedo, dependendo da marca, dependendo da fabricação. Então, a bike elétrica ela não tem essa limitação de ter habilitação, de ter essa documentação para poder estar conduzindo.
Há 2 anos, no período pós-pandemia, houve um aumento considerável na aquisição dos veículos ciclomotores. Nesta loja aqui, por exemplo, nos últimos meses, as vendas aumentaram pelo menos 25%. E os modelos são os mais variados, para 2 e até 3 pessoas. Com bagageiro ou não, as bicicletas elétricas foram repaginadas. E a procura pelo veículo não tem idade, desde jovens até adultos, para trabalho ou também passeio. Os modelos de bicicleta elétrica se caracterizam por ter menos de 1000 watts de potência e possuir um auxílio do pedal assistido, né? Que você auxilia através do pedal, né? Modelos acima de 1000 watts são considerados ciclomotores, no caso, né? Uma moto elétrica. Que daí ela já alcança quilometragem mais alta, acima dos 32 km por hora, pode chegar a 90 km por hora, que já necessita da habilitação ACC. E esses modelos, a vantagem dele é que eles são muito econômico, né? Ele não utiliza nenhum tipo de combustão, não é poluente, um modelo super acessível, que você vai gastar em média por mês de 10 a 15 reais de energia. Isso se você utilizar ela para carregamento todos os dias, né? Então, um modelo super econômico, reduz manutenção, licenciamento, IPVA, não precisa de CNH também, que é um custo a mais, né? Então, ele acaba sendo bem vantajoso para você utilizar dentro da cidade, no dia a dia. Hoje você já encontra modelos para uma pessoa, para 2 e até para 3 pessoas também, para uma criança, por exemplo. Hoje tem diversos tipos de modelos, temos modelos mais carenados, modelos mais simples, baixos, né? Temos os patinetes elétricos também e os modelos triciclos elétricos também se enquadram nessa categoria de bicicleta elétrica. Sobretudo, é importante salientar que os equipamentos de segurança devem ser utilizados tanto pelo piloto quanto garupa. A questão principal que é importante a gente pontuar e até alertar as pessoas é da necessidade de respeitar as regras. Então, o trânsito, as regras e as leis de trânsito são para todos. Ciclista, motociclista, pedestre. Como a gente já é especializado em bicicleta elétrica, a gente já sempre sugere, né, o cliente, quando vai optar por uma bicicleta elétrica, utilizar o item de segurança, capacete, sinalização de corretamente, se o veículo que a pessoa adquiriu não tem seta, também fazer essa instalação da seta, porque é super importante. Apesar de não ser obrigatório, né, esses modelos ainda continuam sendo essenciais, né, para garantir a saúde de quem está utilizando a bicicleta elétrica. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que não participará da cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Ele disse que poderá atrapalhar os trabalhos. Se ele viesse ao país, provocaria um problema para o governo brasileiro, porque existe um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional pela atuação do presidente russo na guerra da Ucrânia. A autópsia realizada no corpo do líder do Hamas, morto ontem pelas forças de Israel, revelou que ele morreu com um tiro na cabeça. Ele já havia sido ferido anteriormente em um confronto com soldados israelenses. O tiro fatal que matou o líder do Hamas, Yahya Sinwar, acertou em cheio a cabeça da vítima, segundo a autópsia feita por Israel no corpo dele. Sinwar já havia sido atingido pouco antes no braço durante um tiroteio com soldados israelenses. Em uma operação de rotina, uma unidade de comandantes em treinamento encontrou um grupo de militares nas ruas de Rafah, no sul de Gaza. Eles não sabiam na época que o grupo incluía Sinwar. 2 militantes fugiram para um prédio, enquanto um terceiro, que mais tarde seria identificado como Sinwar, entrou em outro, dando início a um tiroteio que durou horas, de acordo com o exército israelense. Um drone das Forças de Defesa de Israel, que foi lançado contra o prédio para onde Yahya Sinwar havia fugido para se abrigar, capturou o que os militares israelenses disseram serem os momentos antes de sua eliminação. O vídeo, editado e divulgado pelos militares, mostra um homem sentado em uma cadeira, coberto de poeira. O homem, identificado como Sinwar pelos militares, observa o drone por pelo menos 20 segundos antes de atirar o que parece ser um pedaço de pau na direção do equipamento. O grupo Hamas se pronunciou pela primeira vez nesta sexta-feira após a morte do líder Yahya Sinwar. Um integrante do alto escalão do grupo terrorista, Khalil al-Hayya, confirmou que o chefe foi morto pelas forças israelenses em Gaza. Em um comunicado, Al-Hayya também afirmou que os reféns israelenses em Gaza não serão libertados, até que a agressão ao enclave palestino pare e as forças israelenses se retirem.
Ele ainda reiterou o compromisso do Hamas em continuar a luta até o estabelecimento de um Estado palestino com Jerusalém como sua capital. Israel realizou um ataque contra uma escola na faixa de Gaza e deixou 28 mortos, de acordo com as informações divulgadas pelo Ministério da Saúde do enclave. O bombardeio realizado nesta sexta-feira à escola Abu Hussein, no bairro de Jabalia, fez de vítimas médicos e várias crianças, além de ferir dezenas de pessoas, segundo autoridades de saúde locais. Israel, logo depois, emitiu um alerta de evacuação Mossul do Líbano, onde o país judeu tenta combater o grupo xiita Hezbollah. E um importante líder do grupo Estado Islâmico morreu em um ataque aéreo das forças iraquianas. O anúncio foi feito pelo Exército dos Estados Unidos nesta sexta-feira, segundo os americanos. A ofensiva foi possível graças à inteligência da coalizão internacional anti-jihadista. De acordo com as autoridades dos Estados Unidos, o líder morto era o oficial de mais alta patente do grupo no norte do Iraque, Shahada Alawi Salih Ulaiwi al-Bajari, conhecido como Abu Issa. Os ataques de 14 de outubro ocorreram depois que as forças dos Estados Unidos e do Iraque realizaram uma operação conjunta no final de agosto, na qual o CENTCOM disse que 14 membros do grupo Estado Islâmico morreram, incluindo 4 líderes. E veja a seguir, o motorista de aplicativo que não cancelou a corrida ajudou uma mulher a ter um filho a caminho do hospital no Rio. E a falta de oficinas especializadas no Brasil atrapalha a vida de quem precisa de manutenção de um carro elétrico. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para proibir os exames considerados vexatórios em pessoas que vão visitar pessoas nos presídios brasileiros, principalmente mulheres. Pelo entendimento predominante, até o momento não será permitido ali o procedimento de exposição e inspeção das partes íntimas de quem vai visitar os detentos nas unidades prisionais. Além disso, a prova obtida a partir desta prática não será ali aceita em processos penais. Os ministros também votaram no sentido de conceder um prazo de 24 meses para que os governos possam cumprir ali e instalem equipamentos que serão usados nas revistas pessoais, como scanners corporais, esteiras de raio-x e portais detectores de metais. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes apresentou um destaque para levar o caso que estava em análise no plenário virtual para justamente o julgamento ocorrer no plenário presencial em data a ser marcada pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Na prática, então, com essa atitude de Moraes, os ministros vão poder debater o tema em mais detalhes e, se quiserem mudar posicionamentos, também é possível. O processo voltou à pauta no plenário virtual do tribunal nesta sexta-feira. A análise tinha sido, então, interrompida em maio deste ano, após um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Prevalece até o momento o voto do relator, o ministro Edson Fachin, com contribuições do decano Gilmar Mendes. Formam também maioria ainda ali as ministras Carmen Lúcia Rosa Weber, que já está aposentada, o ministro Cristiano Zanin e o presidente Luiz Roberto Barroso. Com isso, há 6 votos para proibir a revista íntima vexatória e dar prazo para o governo comprar esses equipamentos, 4 votos para admitir, então, a busca pessoal como algo excepcional, desde que não vexatória, justificada e com aval do visitante e com a possibilidade de responsabilizar autoridades por irregularidades. A decisão da Corte terá repercussão geral, ou seja, o entendimento deverá ser aplicado em processos que discutem a validade da revista íntima nas demais instâncias judiciais aqui do país. No ranking mundial de população encarcerada, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos com 1.700.000 presos e da China, que tem 1.690.000. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais revela que 63% dos presos brasileiros são pretos ou pardos. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a população carcerária em celas físicas no Brasil é de 663 mil pessoas, a grande maioria composta por homens, segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, órgão do Ministério da Justiça.
Os homens são mais de 634 mil, cerca de 96% dos presos. As mulheres são 4%, segundo o levantamento, são mais de 28 mil detentas. Segundo dados do levantamento, 30% desses presos sequer foram julgados, o que corresponde a 183 mil pessoas que aguardam julgamento. Pela legislação brasileira, as prisões preventivas deveriam acontecer apenas em último caso e deveriam ser avaliadas no máximo a cada 3 meses para evitar que pessoas inocentes fiquem presas desnecessariamente. Mas na prática, isso não acontece. O estudo aponta também que aproximadamente 48% da população carcereira é composta por pardos e mais de 15% preto-amarelos, menos de 1% e indígenas 0,1%. No levantamento, foi apontado que o sistema não tem informações da raça de 44 mil desses presos. Os pesquisadores disseram que, somados pretos e pardos, eles representam 63% da população carcerária do Brasil. Os pretos e pardos representam 55% da população brasileira. Segundo os desenvolvedores do estudo, essa discrepância expõe o racismo estrutural do país, ou seja, uma discriminação histórica que dificultaria a ascensão social de negros. Eles acrescentam ainda que existe uma seletividade penal na justiça brasileira que faz com que crimes cometidos por pessoas brancas sejam menos punidos. Segundo um dos pesquisadores, essa seletividade na criminalização, ou seja, essa escolha do que o Estado decide, punir com mais rigor e onde o Estado decide aplicar a lei, se refletem também em outro dado: o fato de que a grande maioria dos presos tem baixa escolaridade. O calor recorde dos oceanos tem causado branqueamento de corais. Dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos indicam que 77% das áreas de recifes de coral do mundo foram submetidas a estresse térmico. Esse é o percentual mais extenso registrado até o momento. Os corais em todo o mundo estão embranquecendo e até morrendo, à medida em que o calor recorde dos oceanos causa um impacto devastador na vida marinha. A Agência de Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos confirmou no ano passado que todos os oceanos, Atlântico, Pacífico e Índico, sofriam com a situação. Essa foi a primeira evidência global de como o calor tem afetado a vida marinha. Informações recentes divulgadas pela agência apontam que 77% das áreas de recifes de coral do mundo foram submetidas a estresse térmico. O branqueamento acontece quando os corais expulsam as algas coloridas que vivem em seus tecidos e das quais eles dependem para a alimentação. Sem ela, os corais ficam pálidos e vulneráveis à fome e doenças. Um coral branqueado não está morto, mas as temperaturas oceânicas precisam esfriar para haver recuperação. Calcula-se que ao menos 14% dos corais do mundo morreram nos 2 eventos globais de branqueamento anteriores. Embora o fenômeno em massa afete recifes em 74 países e territórios, a agência até agora não classificou como o pior já registrado. Nos próximos meses e anos, os cientistas farão avaliações subaquáticas para ajudar a contabilizar a gravidade dos danos. E no final do mês de outubro, na Colômbia, especialistas convocaram uma sessão de emergência a ser realizada na COP16, Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, onde discutirão com os líderes mundiais estratégias para evitar a extinção dos corais. Uma boa notícia: meteorologistas preveem que o mundo pode entrar em um padrão climático laninha nos próximos meses, o que normalmente traz temperaturas oceânicas mais frias. Espera-se que, com isso, os corais tenham uma chance de recuperação.
Mas caso as atuais temperaturas oceânicas forem o novo normal, o mundo pode estar entrando em um período de branqueamento global crônico. As vendas de carros elétricos no Brasil não param de aumentar. Só nos primeiros 7 meses do ano, o número superou o total do ano passado. Mas quem adquire um destes veículos geralmente tem problemas na hora que precisa de um mecânico. O Brasil ainda tem poucas oficinas especializadas. São muitas vantagens. Economia, menos poluição, modernidade, tudo isso tem atraído cada vez mais compradores. O carro elétrico parece perfeito, até dar o primeiro problema. E desde então, esse mercado tem crescido muito. E os proprietários enfrentam uma crise de manutenção. Por falta de conhecimento, muita gente tem receio de comprar um carro elétrico. Mas a alta tecnologia desses automóveis também podem trazer vantagens. O Matheus, que é engenheiro elétrico e sócio da Hybrid Cars, explica que em vários aspectos, o funcionamento desses veículos é melhor do que os modelos a combustão. A tecnologia dos carros elétricos ou híbridos, elas não são mais difíceis de mexer. Um 100% elétrico, na verdade, ela é muito mais simples do que um carro híbrido ou a combustão. Só que requer certos conhecimentos, certos equipamentos e está especializado aí para receber esses tipos de veículos. E esse é um deles. Ele chama Cybertruck, mas ele é muito raro. Só existem 7 no Brasil. Mas se engana quem acha que qualquer um pode se arriscar a mexer em um carro desse. É necessário muito estudo para entender o funcionamento de um modelo elétrico. Em muitos casos, esse conhecimento vem de fora do Brasil. No Brasil, hoje, a nível nacional, a gente tem muita falta de conhecimento técnico. As tecnologias como a Cybertruck, que ainda estão vindo de forma importadas e independentes para o Brasil. Muitas marcas ainda estão se consolidando no Brasil, o caso da BYD, que hoje está chegando aí, pretende até ter uma fábrica para produzir a nível nacional. Então, a gente tem essa dificuldade de treinamentos hoje no Brasil, na parte técnica, na parte prática. Tem muita teoria, mas teoria com faltas de informações concretas. Então, por isso, buscamos aprendizados fora do Brasil, que já é outra realidade, está mais à frente aqui do que nível nacional. Outro problema é o valor das peças. Elas são mais caras e mais difíceis de encontrar do que os carros a combustão. Uma bateria pode custar quase metade do valor do carro, mas o mecânico afirma que, apesar de mais cara, a peça dura muito mais. Lembrando que esse carro não é abastecido em postos de combustíveis. A recarga é feita na tomada, assim como os celulares. Aqui é um carregador do carro, né, da Tesla. Então a gente liga ele na tomada, é bem facinho. Não tem risco de pegar fogo, não tem risco de explosão. O próprio carro, ele é tão inteligente que se ele vê se tem alguma sobrecarga, algum curto, ele descarrega, ele desliga automaticamente. Então a gente abre o carregador, coloca e ele já está carregando. E todo esse cuidado vale a pena. Segundo o mecânico, a economia não é só financeira. O benefício é para todo o planeta. Um carro elétrico, ele é o futuro, porém ele já é agora. Ele é sustentabilidade, ele é a autonomia, a economia, zero poluições. O caminho é longo para esses novos modelos que cada vez mais ganham espaço nas ruas do país. E os carros elétricos prometem continuar acelerando. Mas se der algum problema, é só procurar o mecânico certo. Um motorista de carro de aplicativo fez hoje 2 coisas que nem ele nem uma mulher nunca vão esquecer. Primeiro, ele não cancelou uma corrida e depois, ao levar a passageira para um hospital, fez o parto de uma criança. Um bebê nasceu em um carro de aplicativo durante uma viagem até o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O parto foi feito pelo motorista do veículo. Emilson Cipriano estava na 3ª viagem do dia quando atendeu a passageira. Segundo ele, a mulher chegou a mandar uma mensagem no chat do aplicativo explicando a situação e pedindo para que ele não cancelasse, pois outros 2 condutores já haviam feito isso. Emilson parou na 58 DP, na posse, e pediu ajuda aos policiais, que lhe conseguiram luvas e abriram o caminho até o hospital. O piloto relatou que quando olhou para trás, o bebê já estava nascendo e, por medo de acontecer alguma coisa, colocou as luvas e ajudou a passageira. O policial Vitor, que acompanhava o veículo,
correu para chamar os profissionais de saúde assim que o carro parou em frente ao Hospital da Posse. Mas Emilson já tinha realizado o parto. O motorista tem formação como técnico de enfermagem, mas não exerce a profissão atualmente. Graças ao conhecimento adquirido, ele conseguiu realizar a concepção. A mãe e a bebê, que não tiveram os nomes divulgados, passam bem e foram transferidas para a maternidade de Mariana Bulhões, também em Nova Iguaçu. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite o fim de semana e fique na paz. Tchau.